Olha, pessoal, bom, agora nós vamos falar sobre a discriminação racial. Alguns podem pensar, mas preconceito e discriminação não é a mesma coisa? Não. O preconceito é a ideia, é o pensamento. A discriminação é a ação do preconceito. É a restrição, a exclusão e a limitação para determinadas pessoas, baseada na cor da sua pele, baseada na sua etnia, baseada na sua nacionalidade, por aí vai. Então, digamos que a discriminação, ela é uma aplicação prática do que é o preconceito. O preconceito é na teoria e a discriminação é na prática. Por exemplo, historicamente podemos pegar alguns exemplos interessantes. Quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, em 1888, muitas pessoas ex-escravizadas, elas foram negados a elas o acesso a emprego, o acesso à moradia, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à terra e vários outros direitos que essas pessoas deveriam ter. Veja, por elas serem negras e ex-escravizadas, foram negados a elas os direitos fundamentais da sociedade. Durante determinado tempo, por exemplo, a gente falando da questão, dos escravizados, por exemplo, nas grandes cidades, as pessoas negras, quando elas procuravam emprego, muitas vezes elas não encontravam. Por quê? Pelo fato de elas serem negras. Elas não conseguiam ter acesso, elas não conseguiam ter um emprego. Elas não conseguiam nem comprar um pedaço de terra, ou seja, um pedaço de chão. Em determinados hotéis, em determinados restaurantes, muitas vezes elas eram impedidas de entrar. Então, justamente, a discriminação, ela é justamente essa negação. Ou seja, não entrar em determinados lugares. Não podia entrar num restaurante, não podia entrar num hotel, não podia ir a uma festa, não podia estar em determinados locais que as pessoas estavam, porque ficava com a desculpa de que não podia porque era lugar das pessoas pobres. Não. Muitas vezes não podia entrar porque as pessoas, elas eram negras. Um outro exemplo, quando os próprios ex-escravizados, por exemplo, moravam nas grandes cidades. E quando a prefeitura, no Rio de Janeiro isso aconteceu, ela fez ações para modernizar a cidade, ela acabou expulsando as pessoas que viviam, nas cidades, em pequenos locais ali, talvez vocês nunca ouviram falar, chamados cortiços. E elas moravam nesses locais. E com essas obras que a prefeitura queria fazer, eles acabaram expulsando essas pessoas. E essas pessoas acabaram indo morar nos morros. Por isso que até hoje nós temos os morros, as periferias, também muito por isso. Por quê? Porque essas pessoas acabaram sendo expulsas da cidade. O direito a elas foi negado. Porque elas foram discriminadas pelo fato de serem pretas. Também, do fato também de serem pobres, mas principalmente pelo fato de serem pretas. Também nós não devemos esquecer também que os nativos também, muitas vezes, são negados a eles o direito também. O direito à saúde, o direito à educação, suas terras muitas vezes são invadidas. Ou seja,
a eles, aos nativos, até hoje são negados esses direitos. Então toda negação de direito ou toda negligência também se torna um tipo de discriminação racial. Claro também que podemos ter a discriminação de gênero, como por exemplo, muitas vezes as mulheres, por exemplo, não conseguem ter acesso a empregos pelo fato de serem mulheres. Há uma discriminação. Ou muitas vezes as empresas não aceitam que às vezes as mulheres têm um cargo de chefia. Também isso torna uma discriminação porque é uma mulher. Muitas vezes também quando não se tem as mesmas oportunidades. Vou dar um exemplo, quem gosta, por exemplo, de futebol. Por exemplo, a gente vê no futebol que a maioria dos técnicos são brancos. Pouquíssimos técnicos negros. Embora muitos ótimos jogadores são negros, mas técnico não. Por quê? Porque muitas vezes, como são negros, eles acabam tendo menos oportunidades de dirigir um time de futebol. Muitas vezes, por causa também disso, você vê poucos negros, por exemplo, no cargo de gerente, no cargo de chefia, muitas vezes também até no cargo de diretor de empresas, também justamente por causa dessa discriminação racial. Às vezes por ser negro, por ser indígena e por ser mulher, às vezes não se tem a mesma oportunidade. Então, como a gente vê no Brasil que historicamente aos negros, aos indígenas e às mulheres, muitos desses direitos foram negados. Tanto, por exemplo, o racismo, por exemplo, no Brasil só se tornou crime mesmo inafiançável a partir da Constituição de 1988. As mulheres só puderam ter direito ao voto a partir de 1930. E os indígenas ainda estão lutando pelas suas terras. Então eu espero que vocês tenham entendido isso. Que o preconceito ele se refere a uma ideia, ao que as pessoas pensam, mesmo sem conhecer. A discriminação é uma ação prática, né? É a aplicação do preconceito. Então, por isso que esses dois conceitos, embora parecidos, parece confuso mesmo, mas são conceitos diferentes. O preconceito é mais a teoria e a discriminação se refere à prática. Essa discriminação pode ser discriminar quanto uma pessoa pessoalmente, discriminar a pessoa, mas também pode discriminar um grupo como um todo. Discriminar, por exemplo, todos os negros, ou discriminar todos os indígenas, ou discriminar todas as mulheres, ou discriminar todos os judeus, ou discriminar todos os asiáticos, e por aí vai. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e depois nós vamos ter o próximo e último vídeo. Vou falar sobre exemplos de discriminação também que pode ocorrer nos dias de hoje. Eu falei histórico, também falei hoje, mas também vou abordar ainda mais outros exemplos. Então, muito obrigado, galera. Vamos embora.